associativismo e sobre a Associação Brasileira da Indústria de Colchões, ABICOL. Tenho o privilégio de compartilhar esse momento com o associado e coordenador da Comissão de Combate à Fraude, o Christian Burigo. Christian. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. É uma honra a gente estar aqui e falar sobre a ABICOL, sobre associativismo e sobre o trabalho que a gente vem realizando na comissão ao longo dos anos. Então, hoje nós teremos assim um bate-papo. A gente queria fazer uma coisa diferente, dinâmica, sair da questão de slides. Então, por isso que nós colocamos para vocês acompanharem diretamente do site da entidade, porque é o local, a plataforma onde as notícias, as novidades, as atualizações, tanto do setor colchoeiro quanto da associação, estão sendo apresentados sempre com as atualizações que acontecem no decorrer do dia, da semana, do mês e do ano. E também destacar um ponto que é muito importante, que inclusive é a razão do nosso último informe, que é a necessidade da vigilância de mercado, principalmente em mercados muito competitivos. Nós vamos falar aqui hoje da inspiração que os colchoeiros associados da ABICOL tiveram para solucionar ou começar o caminho para a solução da questão de práticas anticompetitivas no setor colchoeiro. A ABICOL é uma associação que tem 13 anos de fundação. Ela foi fundada em agosto, o aniversário hoje é dia 22, dia 24, então às vésperas do aniversário de 13 anos, e surgiu porque na época, em 2011, foi publicada uma norma de colchão. E essa norma, que representava as características mínimas aceitáveis na fabricação de colchão, ela precisava de um porta-voz que pudesse filtrar todas as demandas do setor colchoeiro para falar com os órgãos regulamentadores, como por exemplo o Inmetro. Não era, na época, né, Christian, admitido que cada um dos fabricantes de colchão, em algum momento, tivessem uma reunião, por exemplo, com o Inmetro, falando das suas próprias queixas. Então, isso poderia causar uma confusão ainda maior, principalmente no momento em que se implanta uma norma que antigamente não existia. Exato. Né? E com isso a gente conseguiu ter uma força, porque era um problema de todos os fabricantes e muitos problemas eram recorrentes. Mas um sozinho falando a gente não tinha força. Então foi essa união aí que trouxe e esse sucesso que a ABICOL tá. É uma associação nova, 13 anos, mas essa união aí a gente buscou alternativas para tornar o mercado mais justo e mais coerente para todos nós aí, com o fim de levar um produto melhor para o consumidor. Esse sempre foi o nosso trabalho aí, principalmente na comissão e da ABICOL. Bom, então em 2011 os fabricantes de colchão se reuniram e fundaram a associação. Em 2016, com uma necessidade de ampliar o debate, numa oportunidade de atualização de estatuto, oportunizou-se a entrada de fornecedores. Então hoje, deixa eu ver se eu vou conseguir passar lá. Você passa para mim, Sibeli? Daí você está num ponto menor. Hoje no site da ABICOL é possível consultar a lista de associados fabricantes e fornecedores. Então tem uma série de critérios para poder admitir esses associados. Então desde 2016 também tem associados fornecedores. Atualmente são 64... Eu quero subir. Quero mostrar os associados. Acho que pela tela, lá pelo computador, acho que é melhor.
para vocês conseguirem ver os associados. Em 2016 também foi criada a Comissão de Combate à Fraude. Eu queria, Christian, que você falasse como o trabalho da Comissão de Combate à Fraude, como que ele acontece. Isso, legal. O que acontece? Com o mercado, a gente tinha muitos problemas de produtos não conformes no mercado. E aí, qual que era o trabalho da comissão? O trabalho da comissão era reunir essas informações e uma forma de levar isso para os órgãos fiscalizadores. No caso da Bicol, principalmente dos colchões, o Inmetro com a atuação do IPEM. Então, a gente abriu um portal para a gente fazer, recolher essas denúncias e encaminhar. E assim foi o começo. Eu estou na Comissão de Combate à Fraude desde que ela foi fundada. Hoje eu sou coordenador da comissão há 2 anos e a gente foi fazendo esse trabalho para trazer e levar mais segurança. É difícil? É muito difícil. Mas é um trabalho que é constantemente feito para ser realizado e levar um produto conforme no consumidor. E tem muitos problemas, né? O Brasil é um país muito grande, então a gente buscar esse trabalho aí, de realizar e ter um sucesso, é muito complicado no país, mas a gente tem feito um trabalho muito bacana. E aí a gente pegou exemplos de outros setores que também buscaram outras associações e organismos para ajudar a ter esse trabalho. O primeiro exemplo que a gente pegou foi do setor de tintas, né, Adriana? Que ele tinha um outro laboratório que ajudava ele e a gente conseguiu o apoio do Observatório do Colchão, que vem fazendo um trabalho já faz algum tempo, vem ajudando a coletar isso aí e hoje é um organismo que o Inmetro reconhece ele como do Observatório, se eles conseguir colocar, com os laudos dos colchões que são coletados no mercado. Então pensa, a gente tem uma denúncia. A denúncia entra pelo site do Observatório ou pelo site da Bicol. Eles vão até uma loja ou até uma indústria onde tem, coletam esse produto, fazem todo o levantamento desse produto e depois eles publicam todos os laudos dos relatórios. E isso dá muita idoneidade para o setor, né? Essa ideia de fazer essa fiscalização, essa vigilância, esse apoio aos órgãos de fiscalização, acaba trazendo alguns elementos de demandas para o setor colchoeiro bastante interessante, que ajuda inclusive os associados fornecedores. Imagina vocês que na questão da densidade da espuma, por exemplo, ou de um componente que não está presente naquele determinado colchão e que o fabricante deliberadamente e de maneira não conforme coloca nessa etiqueta. É papel, então, desse organismo independente da associação fazer esse apoio à vigilância de mercado, buscando evidências em laboratórios acreditados pelo Inmetro e falar para os órgãos que fiscalizam, por exemplo, o IPEM. IPEM, esse colchão aqui apresentou este problema que está comprovado com este ensaio, então aguardamos providências para que as práticas anticompetitivas sejam eliminadas do mercado. Outros pontos que são muito importantes, que além da questão de indução do consumidor ao erro, quando é um colchão no mercado não conforme que está no mercado, também envolve outros pontos, como, por exemplo, licitações. Há uma argumentação ou alguns comentários que dizem que o universo das licitações de colchão no Brasil, e não só de colchão, mas de outros produtos também, está, para dizer o mínimo, contaminada e que muitas fábricas que respeitam os regulamentos obrigatórios, compulsórios, não conseguem competir numa licitação por conta de uma ausência de uma vigilância nesses termos. A Bicol, via observatório, também consegue acompanhar esse movimento e atualizar os órgãos fiscalizadores para que aconteça um olhar mais expressivo nessa questão da licitação. Tem um ponto, as reuniões da Comissão de Combate à Fraude, que o Christian é coordenador, acontecem todo mês. E na última teve um ponto de licitação. Conta como que estava na licitação e que o observatório agiu.
É legal falar sobre esse ponto porque as normas do colchão são claras. Então, um colchão de solteiro ele tem que ter uma camada de espuma, ou uma lâmina de espuma mínima, ou um tamanho mínimo. Então, uma licitação não pode exigir que ele tenha aquele tamanho diferente do mínimo exigido pela norma. E aí estava lá exatamente numa licitação pública, pedindo lá, vamos dizer que a camada mínima de espuma, a lâmina, seja 12 centímetros, você estava lá pedindo 8 centímetros. Então não tem cabimento, né? Isso aí. E daí aí que entra o trabalho da associação. Então, o associado, ou até mesmo não associado, isso, exato, identificou. Agora, na SBL, o Observatório está fazendo o acompanhamento das licitações em função disso. Fala como que um fabricante regular, conforme, com certificado, vai competir numa licitação se o órgão público está solicitando algo proibido, que ele nem pode fazer. Eu, fabricante de colchão, vou entrar lá e vou olhar. Colchão está pedindo uma densidade mínima ou uma camada de espuma mínima do permitido. Eu não vou entrar. Não pode. E aí o que eu vou fazer? Alguém está ganhando isso. E esse produto está chegando no consumidor final, que é o impacto pior de tudo isso. Então, o Observatório agora vem fazendo esse trabalho. Foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com eles. É um parceiro da Abicol, é importante falar, é independente, né? E ele é um parceiro e vem fazendo esse trabalho. É um trabalho que está no começo, mas já tem muitos frutos aí. Uma outra questão também, por exemplo, quando é uma divulgação de um produto, de um colchão, que induz o consumidor ao erro. Por exemplo, um colchão com alegação terapêutica. Então, diz que aquele colchão melhora diabetes, melhora a circulação, vai dormir, rejuvenesce, emagrece. Então, existem essas alegações que não são comprovadas cientificamente e que um fabricante sozinho, de repente, não tem a força que uma associação e um órgão que esteja vinculado a ela ou mantido por ela para que as providências para a regulação de mercado e a vigilância aconteça em benefício do consumidor e também em benefício do mercado. Então, tudo isso que a gente está destacando, principalmente em relação ao combate às não conformidades do setor colchoeiro, é um dos elementos que mais representa como que a associação e o associativismo fazem a diferença para determinado setor. Muitas vezes a gente começa até o superintendente do IPEM esteve no estande da Abicol ontem falando conosco sobre isso. Tem alguns outros setores, por exemplo, de imóveis que não tem certificação compulsória ou que tem outros produtos que de repente precisariam de um olhar de vigilância que não tem. E assim, um observatório, por exemplo, de produtos do Brasil poderia naturalmente acontecer e prosperar, ajudando os órgãos de fiscalização a se manter, né? E foi quando a gente começou essa ideia do observatório, a gente se reuniu com o pessoal que fazia tintas, né? As empresas de tintas. E eles têm um problema gigante com isso aí. Porque imagina, você usa tinta, péssima qualidade, e aí você passa numa certificação e aquele produto está no mercado. E eles criaram um site, eu acho que era Tinta Legal, alguma coisa com relação a isso, e a gente conversou por ele por muito tempo, como que a gente poderia chegar num processo, desenvolver um trabalho para a gente levar um material mais regular para o mercado, um material que atendesse o cliente com todas as conformidades. Então, isso aí. Ontem o Marco Heleno, que é o superintendente do IPEM, conversou muito sobre isso. Ele falou bastante sobre o setor de lâmpada também, que vem desenvolvendo um trabalho, mas sem associação, sem a Abicol, um fornecedor só não ia conseguir. Então, a importância do associativismo, é isso que a Adriana está falando, e ela falou uma coisa que o Rogério falava, o dever da associação. Para que serve uma associação? É legal falar sobre isso. Então, a associação serve para servir. E para servir quem? O associado. Então, como que é uma associação que prospera, ou que cresce, ou que é respeitada? É aquela que realmente leva demandas do setor. Ela não cria internamente com seu corpo executivo, mas que as empresas associadas
trazem suas demandas para dentro, numa consultoria com as principais cabeças do setor. Aquele assunto ele é digerido, refletido sobre ele, e depois a gente encontra uma solução. Muitas vezes alguém pergunta, mas qual é o benefício de ser associado? O maior benefício é você ter uma questão que é sua, uma demanda sua, que você identificou lá, e aí você levou para um ambiente que tem os executivos das... Esse está ok? Esse está ok, Adriana? Esse não? Obrigado, desculpa, tá? Então levar essa demanda para um lugar onde os maiores especialistas estão ali. É só combate à fraude? Absolutamente não. Então, a ABICOL hoje tem outras comissões, como a Comissão de Legislação Tributária, que, via associação, as empresas associadas têm seus direitos defendidos, por exemplo, com a questão de dumping. Atualmente, a principal investigação que está correndo é a investigação do dumping do poliol, que é um elemento de extrema importância para a fabricação de espuma. A questão do dumping dos fios de poliéster, a questão das NRs, que de repente tem alguma fiscalização, alguma questão específica para as fábricas de colchão, está ali nessa Comissão de Legislação Tributária. A reforma tributária. Que ela é pioneira. Exatamente. E daí tem um outro ponto, que agora faltam 5 minutos e vai dar tempo de falar, que é uma das comissões mais importantes e destacadas da associação, que é a Comissão de Sustentabilidade. Através da Comissão de Sustentabilidade, nós temos o orgulho de poder dizer que a associação, que a ABICOL, Associação Brasileira da Indústria de Colchões, é a primeira associação brasileira a ter a sua própria política ESG, com as métricas, com os indicadores, que desdobrou em um treinamento, um curso, uma trilha da ESG, que a Débora está aqui representando essa parte desse treinamento e dessa certificação, e que a gente pode disseminar as boas práticas no mercado como um todo. Então, se não fosse a vigilância que uma associação tem, não só a ABICOL, mas as grandes, as melhores associações têm, desse olhar para o associado e para as questões que interferem, que impactam o negócio dele, e se a associação não ouve, não serve, daí ela não faz acontecer essas principais ações. E por isso, daí tem essas regras de entrada, essas regras de permanência dentro do quadro associativo, porque para a associação ser forte, os seus associados devem estar fortes e as suas demandas têm que estar, na medida do possível, sempre atualizadas e bem defendidas. Eu tenho certeza que a ABICOL é uma oportunidade de a gente desenvolver outras práticas e colocar no papel muita coisa bacana que a gente já vem realizando e vem fazendo. Essa questão da sustentabilidade, do ESG, é muito importante, porque a grande maioria das empresas que são associadas à ABICOL já tem esses hábitos, só não registravam e não sabiam e não tinham conhecimento. Então, quando a ABICOL trouxe a trilha do ESG, para a gente foi muito importante. Tanto é que a gente já recebeu um prêmio, né? E os funcionários, e vem causando uma integração entre os funcionários das empresas, buscando esse trabalho do ESG em cima dos ODS. Então, olha que legal, é uma coisa que é a primeira associação do Brasil, é uma coisa que vem falando no mundo inteiro, e a gente já vinha tendo algumas práticas e a gente só não vinha registrando. E na hora que a gente traz isso e traz a evidência desse assunto, a gente vê quanto que a gente está na frente de outros mercados aí. Então, já o tempo está encerrado, mas fica o convite para vocês visitarem não só o site da ABICOL, o site do Observatório do Colchão, o stand da ABICOL aqui na feira. E, para encerrar, eu queria deixar uma mensagem que, se a gente lembrar disso, quando falar assim, associação para quê?
ou por quê? Conta uma lenda que um indígena ele tinha 2 filhos, ele já estava muito velhinho e ele tinha 2 filhos, ele estava preocupado porque esses filhos brigavam o tempo todo. Daí ele deu um galinho para cada filho. Deu, tô aqui, filho, tô aqui outro galinho, filha. Daí eles perguntaram para o pai, mas por que você nos deu esse galinho? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Daí ele falou para o primeiro filho, quebra esse galinho. Daí ele quebrou. E o segundo filho? Quebrou. Daí ele perguntou, foi fácil quebrar esse galinho, não foi? Daí os filhos, foi fácil. Daí ele deu um feixe de galinhos. Daí para você um montão de galinho, fechadinho, enroladinho, para você também. Daí ele falou, agora tenta quebrar. Daí ele não conseguiu quebrar todos os galinhos. Então, a associação é aquela que une todos esses galinhos para que o problema, ou para a questão, ou para a demanda, que são os filhos, não consigam quebrar. Então, é para fortalecer, para manter intacto as empresas que se predispõem a se associar em prol de objetivos comuns. Quero agradecer a atenção de vocês e, mais uma vez, eu vou te passar a palavra, mas falar em seu nome também, que nós estamos à disposição para falar de associativismo, para falar das comissões, para falar das demandas do mercado, porque é só assim, com o compartilhamento de ideias e com a união de esforços e de inteligências que a gente vai para frente. Obrigada. Muito obrigado a todos aí. Valeu.